Uma das séries mais assistidas ao redor do mundo está de volta com nova temporada e seus 2 primeiros episódios já estão em exibição em alguns dos maiores cinemas do Brasil pela rede Cinemark. Eu estou falando de The Chosen, pois é, essa série que conquistou o mundo, feita fora da bolha de Hollywood e que ainda é feita com financiamento coletivo. E aí, você já assistiu The Chosen? Vamos falar sobre essa terceira temporada que eu já assisti os 2 primeiros episódios na Premiere brasileira que rolou lá em São Paulo. Vem cá. I have chosen you 12 as my apostles. There will come a time you will follow in my footsteps and you will know what it actually means to give up your life. Oi, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês conversando sobre The Chosen, que é, sem sombra de dúvidas, uma das séries mais lindas que eu já assisti. A primeira temporada está disponível lá na plataforma de streaming da Netflix e você também pode assistir essa série lá na Globoplay. E os seus 2 primeiros episódios da terceira temporada chegaram às telonas da rede Cinemark para você poder conferir em qualidade cinematográfica. Eu achei isso sensacional. Inclusive, o cineasta, o Dallas Jenkins, que é diretor, é também roteirista e é criador da série The Chosen, ele veio para o Brasil para promover o lançamento da terceira temporada, fez uma festa de premiere belíssima lá em São Paulo e nós temos entrevista com ele sim, que vocês vão poder assistir logo mais, e eu vim falar com vocês sobre essa nova temporada de The Chosen. Eu particularmente adoro a série, como eu falei para vocês. Uma coisa que me surpreende demais em se tratando de The Chosen é a forma como Dallas Jenkins conseguiu abordar a história dos discípulos de Jesus à medida que ele também vai abordando a trajetória de Jesus até a crucificação. O livro sagrado, a Bíblia Sagrada, é extremamente complexa em termos de adaptação, porque existem nuances muito profundas dentro da história. Vocês sabem que eu sou apaixonada pela Bíblia, sou cristã, eu já li a Bíblia inteira diversas vezes, e toda vez que eu leio um texto que eu já li mais de 10, 15 vezes, eu sempre aprendo algo novo e eu sempre consigo olhar a história do povo de Israel por uma ótica completamente diferente e transportar esse universo desde antes de Cristo, passando pelo período de Cristo, para uma série de televisão de maneira que a audiência entenda é muito difícil, porque é muito fácil você fazer com que a adaptação se torne bidimensional, mostrando aquele clássico combo heróis e vilões, à medida que também você pode acabar deixando o contexto histórico do lado de fora, fazendo com que o público não entenda certos hábitos, tradições e até mesmo dogmas culturais, sociais e históricos que eram presentes naquela época. E o Dallas Jenkins foi extremamente sábio, sensato e muito inteligente ao unir todas as facetas do universo de Israel, bem como do universo bíblico, em uma única série que explora tanto o aspecto social, histórico, político e, acima de tudo, espiritual. Isso é muito legal e eu acho que esse é um dos aspectos que fez com que The Chosen se tornasse uma das séries mais assistidas ao redor do mundo. É inegável que o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Ainda que nós tenhamos países cujas outras religiões sejam mais predominantes em relação ao cristianismo, mas é inegável que o cristianismo é algo grandioso ao redor do mundo. Então é muito mais fácil você ter um número de adeptos a essa série. Mas o que torna The Chosen ainda uma espécie de unicórnio no meio de Hollywood é o fato de que ela não tem R$1, ou melhor, $1 de um grande estúdio. Então os maiores estúdios de Hollywood, eles não estão envolvidos com o projeto de maneira alguma, o que fez com que o Dallas Jenkins tivesse uma liberdade criativa muito maior, mas o preço da liberdade criativa para poder fazer os roteiros de cada um dos episódios, ele é alto porque ele não tem orçamento, então ele deve continuar fazendo as famosas vaquinhas online para que o povo, o público, a audiência ajude ele e a equipe de produção a custear essa série, que não é uma série barata, porque é uma série de época, demanda não apenas figurinos muito mais complicados de serem produzidos, designs de produção muito mais habilidosos, muito mais detalhados também. Tudo que envolve a produção de uma série de época é grandioso, é ostensivo, é muito maior, então é claro que também custa mais caro. Então, essa é uma série que ela ainda continua dependendo dos fãs. Para ter
quinta temporada, porque a quarta temporada está sendo rodada, eles inclusive estão finalizando as gravações da quarta temporada, mas para que nós tenhamos uma quinta temporada de The Chosen, é preciso que o público continue ajudando lá a custear a série, porque senão eles não vão ter a verba suficiente para isso. Por que eu tô falando tudo isso aqui nesse vídeo de primeiras impressões? Porque todos esses aspectos, ele afetam diretamente na qualidade de The Chosen. Essa não é uma clássica produção sobre Jesus, sobre os discípulos, sobre o tempo de Jesus naquela época, ou sobre como era o mundo antes de Cristo. Não, essa não é essa produção, não. Ela é totalmente diferente, ela se desvia demais de todos os caminhos que Hollywood usou. E é por isso que The Chosen se tornou um sucesso, porque para quem lê a Bíblia, para quem estuda a Bíblia com frequência, é inegável encontrar não apenas as nuances dos personagens dentro da trama, como também encontrar vários easter eggs relacionados até mesmo ao ministério de Jesus a longo prazo, como a gente vê no Novo Testamento. Então é muito lindo o aspecto da adaptação, porque tudo é muito meticulosamente trabalhado, histórica e espiritualmente, porque a Bíblia, ela é um livro histórico e espiritual. Não dá para dissociar o histórico do espiritual, porque ambos caminham de maneira única, intrínseca e ali, ó, entremeada, não tem como. E você fazer isso numa adaptação é muito difícil. Por isso mesmo que tantos filmes religiosos produzidos sob a aba de Hollywood, sob o cuidado de algum grande estúdio, eles vira e mexe, eles pecam em alguns aspectos. Porque eles nunca conseguem cruzar o aspecto histórico, e quando eles cruzam o aspecto histórico para chegar no aspecto espiritual, eles nunca conseguem retratá-lo da maneira mais fidedigna possível. E The Chosen faz isso. Então, quando a gente está assistindo The Chosen, não apenas a gente consegue entender quem Pedro foi, ou até mesmo quem foi Mateus, a gente também consegue enxergar Judas. Pois é, a terceira temporada começa com Judas ali se apresentando ao ministério de Jesus, e é muito legal. Eu tô muito animada para ver a jornada de Judas aqui, porque todo mundo conhece o seu desfecho, né, gente? Eu não preciso ficar falando aqui. Se você não conhece o desfecho de Judas, vai lá pro Novo Testamento e leia, porque você vai saber o que acontece com ele, porque muito mais do que trair Jesus, ele acaba tirando a sua própria vida, porque ele é tomado por um sentimento de remorso e culpa. Mais remorso do que culpa, eu ouso dizer. Por quê? Porque se ele tivesse sentido culpa genuína e arrependimento genuíno, eu não acho que ele teria tirado a própria vida. Porque Cristo pregou muito sobre arrependimento. E ele estava lá dia após dia ao lado de Cristo. Então eu acho que se o coração dele não tivesse sido tomado pelo remorso, mas sim por um arrependimento genuíno, ele não teria tirado a própria vida depois de ter entregado Jesus. Mas isso aí é história para outro contexto, outro canal. Isso aí a gente pode até falar no meu canal pessoal. Aqui a gente tá falando da série em si. Mas por que eu falei da questão de Judas? Porque essa terceira temporada vai apresentar um capítulo diferente da jornada de Cristo com os seus discípulos. E logo nos 2 primeiros episódios, a gente já é surpreendido com a chegada de Judas ao ministério, e a gente já começa a conhecer Judas muito além do crime que ele cometeu eventualmente. A gente vai conhecendo quem era ele, a sua habilidade financeira também, a sua necessidade de sobrevivência, e esse é um dos aspectos muito delicados e profundos em se tratando de The Chosen, porque essa é uma série que realmente retrata a humanidade de cada um desses discípulos. Então, para além dos temperamentos que cada um deles tinha, que são aspectos que a gente lê com muita frequência no Novo Testamento, a gente consegue conhecer a profundidade, a humanidade por trás de cada um deles. E é claro que aqui também existe uma certa liberdade poética, né, gente? Porque tem certos aspectos que nós não temos ditos de maneira propriamente clara e óbvia dentro da Bíblia, mas quando a gente vai lendo o contexto de cada um desses personagens, quando a gente vai lendo o contexto histórico de Israel, a gente consegue assimilar esses detalhes e essas miudezas em relação ao caráter e à personalidade de cada um dos discípulos quando a gente assiste The Chosen. Então isso é muito legal, porque o Dallas Jenkins, ele se garantiu uma certa liberdade poética para poder expandir esses personagens sem que essa expansão fugisse das escrituras. Isso é muito importante. E aí eu volto a dizer, é mais um aspecto que faz com que a audiência se identifique de maneira sobrenatural com The Chosen.
porque ao contrário de tantas produções religiosas do passado, aqui o viés ideológico de uma indústria inteira, nesse caso Hollywood, ele não tem peso, não existe o peso do viés ideológico. Aqui ele está explorando o texto sagrado, a Bíblia, e está trazendo, obviamente, o contexto histórico. O contexto histórico é outro aspecto que eu também acho que faz com que The Chosen seja uma série diferenciada, porque existem tradições, existem raízes sociais muito particulares e específicas do povo de Israel. E quando a gente fala da relação de Deus com o povo de Israel, na Bíblia mesmo a gente enxerga muito das peculiaridades do relacionamento de Deus com o povo a partir de diversas coisas, sejam as festas específicas que eles faziam, seja os rituais que eles seguiam também, desde rituais de purificação, até mesmo a questão do sacerdócio, o papel do homem, o papel da mulher. Nós temos questões muito específicas que foram determinadas para o povo de Israel naquela época. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia com frequência, com certeza entende, mas também não entende em toda a sua totalidade. Eu não entendo em toda a totalidade porque é muito mais profundo. Ao mesmo tempo, se é uma pessoa que nunca estudou a Bíblia, mas que lê uma coisinha aqui e ali e vai assistir a série The Chosen, se a gente não tem essa explicação sobre o contexto histórico do povo, aquela pessoa que está assistindo a série, ela perde o interesse, ela não vai querer continuar assistindo. Mas Dallas foi extremamente preciso nisso, porque ele trabalha o contexto histórico de tal maneira que você entra para a trama e é como se você estivesse sendo transportado para aquela época. E você começa a enxergar todos os rituais, todas as tradições, todos os processos e procedimentos que o povo vivia naquela época por uma ótica de proximidade. Agora você já não enxerga como algo que era tão longe de você, você consegue enxergar como algo real, algo palpável, algo com significado. The Chosen é uma série que me surpreendeu muito. Eu acho que, levando em consideração todos os desafios que ela tem para ser produzida, ela consegue deixar no chinelo séries de grandes estúdios mesmo. Eu acho que The Chosen deixa todas as séries da CW no chinelo, e o orçamento é realmente um orçamento muito mais restrito, e Dallas Jenkins e a sua equipe de produção e o seu elenco estão de parabéns. A terceira temporada promete ir muito mais a fundo na relação de Jesus com os seus apóstolos, à medida que também vai explorando cada vez mais a jornada de Cristo rumo à sacrificação, rumo ao seu fim, a sua morte e obviamente a sua ressurreição. É claro que ainda existem muitas histórias, muitos arcos a serem explorados, e se eles tiverem dinheiro para isso, eu acho que The Chosen é uma série que pode facilmente chegar em 10 temporadas, mas também é possível ele fazer tudo isso em menos temporadas, mas eu acho que a forma como ele tem abordado cada um dos apóstolos e suas peculiaridades de maneira tão simbólica, emocional e identificável, tudo isso é feito de forma tão cuidadosa que eu acho que The Chosen consegue e tem mesmo potencial para uma vida longa aí com diversas temporadas. Agora eu quero saber de você. Você já assistia The Chosen? Você conhece The Chosen? Se você não conhece The Chosen, saiba que você pode assistir a primeira temporada lá na Netflix, como eu falei pra você pode também assistir lá na Globoplay, ou você pode assistir no The Chosen App, que é o aplicativo da série. Pois é, eles têm um próprio aplicativo da série em que você pode assistir de graça. Agora me conta o que você achou de The Chosen. Já assistiu? Não assistiu? Quer assistir a terceira temporada? Conta tudo aqui pra mim. Não se esqueça de continuar acompanhando a gente no Instagram, no @sitecinepop, no cinepop.com.br. Você pode e deve me acompanhar lá no meu Instagram, no @RafaGomes, no meu TikTok, no @RafaGomes, no meu TikTok, no @RafaGomes, e também no YouTube, no /RafaGomes Cinema. Eu ando um pouquinho parada porque eu tô cuidando de questões familiares bem delicadas, então, assim, não tenho produzido tanto conteúdo assim, mas continuo por aqui falando muito sobre cinema e série de TV. Um beijo enorme no coração de vocês e a gente se vê na próxima. Tchau!